Boa noite, hoje é segunda-feira, 22 de junho de 2015. O J Mais ABC está no ar. Veja nesta edição a previsão do tempo para amanhã, as notícias do esporte regional e os números do mercado financeiro. Hoje vamos receber em nossa bancada do J Mais ABC o vereador de São Caetano, Éder Xavier. E já no inverno, vamos saber a previsão do tempo para esta terça-feira. Como eu falei, o inverno já chegou, mas o tempo aberto e o sol predominaram ao longo do dia. E que dia lindo, né, gente? Uma frente fria vinda do oceano vai aumentar a nebulosidade e há previsão de chuvas fracas entre o final da tarde e a noite de amanhã. Confira agora a previsão. Em São Bernardo, a mínima será de 13 e a máxima de 23 graus. Para a capital, temperaturas com mínima de 14 e máxima de 25. Já no litoral, na cidade de Santos, as temperaturas devem oscilar entre 18 graus de mínima e 25 graus de máxima. No interior, a mínima prevista é de 15 graus e a máxima de 27 graus na cidade de Piracicaba. E nesta terça-feira, amanhã, dia 23 de junho, eu recebo nessa bancada o cantor tão querido por todos, Toquinho. Ele se apresenta dia 23 de julho, daqui a um mês, no Clube 1º de Maio, em Santo André, às 21 horas, e vai conversar comigo sobre essa apresentação, falar sobre a sua carreira, enfim, entre outras coisas. Se você é fã do Toquinho, aproveite e envie já a sua pergunta pelo nosso WhatsApp. O telefone é o 011 94709 2534 ou através do nosso e-mail, pauta@tvmaisabc.com.br. Aproveite e garanta já o seu ingresso, é daqui a um mês. Veja no próximo bloco as notícias do esporte regional. E se quiser, participe do nosso jornal ao vivo. Você já tem o telefone, o nosso WhatsApp está à sua disposição. Daqui a pouco teremos uma entrevista. Inclusive, quem vai estar comigo na bancada é o nosso repórter que sabe de tudo de política, Leandro Amaral. Tá imperdível, hein? Continue conosco, a gente volta já já. E vamos ao vivo até a Via Anchieta com a nossa repórter Ana Flávia Quitério. Boa noite, Flávia. Boa noite, Isa. Boa noite a todos que acompanham mais uma edição do J Mais ABC. Atenção, motoristas! A Via Anchieta, a partir de amanhã, dia 23, até a próxima quinta-feira, dia 25, será fechada no sentido litoral. A pista sul, então, será fechada das 6 da manhã às 15 horas, às 3 horas da tarde. Motivo, então, do fechamento será a sequência de obras de manutenção da via, que está incluso desde pavimentação até a melhoria na sinalização, manutenção também do asfalto, vai ser trocado por um aí com borracha, entre outros tipos de serviços. Então, para quem precisa utilizar a via neste horário, neste período das 6 da manhã às 3 horas da tarde, terá como alternativa, descer pela pista norte da Via Anchieta e a pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já então, quem tiver que subir aqui sentido São Paulo, terá que fazer somente pela rodovia dos Imigrantes. Daqui a pouco eu volto para falar da situação do trânsito aqui na região. É com você, Isa. E confira agora os destaques do esporte regional. Já estão abertas as inscrições para a 13ª edição da Meia Maratona de São Bernardo. Este ano, a tradicional prova contará com 3 distâncias, 5, 10 e 21 quilômetros, além do percurso de 5 quilômetros para a caminhada. As inscrições custam R$ 85,00 e devem ser feitas até o dia 30 de julho pelo site da Corpore, que é a empresa que organiza o evento. Quem é munícipe deve se inscrever em uma das 3 unidades da loja da Esportiva, que tem em São Bernardo, dentro do Shopping Metrópole, em Santo André, no Shopping ABC e na região central.
Mediante comprovante de residência, os moradores pagam apenas R$ 50. A largada da 13ª Meia Maratona de São Bernardo será no dia 2 de agosto, às 7 horas da manhã, em frente ao ginásio poliesportivo. Os 5 primeiros colocados em cada categoria serão premiados com troféus. Boa sorte! Quem foi selecionado para o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, tem até esta terça-feira, ou seja, amanhã, dia 23 de junho, para fazer a matrícula na instituição de ensino em que pretende estudar. O resultado do SISU foi divulgado na última segunda-feira, dia 15 de junho. E a seguir, vamos receber aqui na bancada do J Mais ABC o vereador de São Caetano, Éder Xavier. E o tema da nossa conversa será a votação das contas tão falada do ex-prefeito José Auríquio Júnior na Câmara. Continue conosco e se quiser enviar perguntas, o nosso WhatsApp está à sua disposição, 947092534 ou e-mail pauta@tvmaisabc.com.br. E voltamos à Via Anchieta com a repórter Ana Flávia Quitério, que agora tem mais informações sobre o trânsito. Isa, nós falamos próximo ao quilômetro 18 da rodovia Anchieta. Vamos informar então aos motoristas sobre o trânsito no local. No momento, tanto sentido litoral como sentido São Paulo, tráfego de veículos é normal, sem excesso e sem registro então de trânsito. Já o trecho de baixada da rodovia registra tráfego lento do quilômetro 64 ao 65. Demais trechos, como eu havia dito, está com tráfego normal. O tempo lá na serra está encoberto, porém a visibilidade é boa. Não há, então, o comboio geralmente feito pela Ecovias quando o tempo está encoberto a partir do pedágio. Então você, motorista que trafega agora, neste momento, pela rodovia Anchieta, não tem encontrado dificuldades com o tráfego no local. Voltamos com você, Isa. Obrigada, Ana Flávia. E agora vamos às mudanças, os números do mercado financeiro desta segunda-feira. O dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,66%, cotado a R$ 3,08. Já o euro fechou o dia com desvalorização de 0,54%, vendido a R$ 3,49. E a Bovespa fechou em alta de 0,21%. Os centros públicos da região oferecem 425 vagas de emprego. Confira mais detalhes. A Central de Trabalho e Renda de São Bernardo do Campo oferece 139 oportunidades, dentre as quais para motorista de ônibus, agente de viagem, cozinheiro hospitalar e recepcionista. O CTR também oferece oportunidades para pessoas com deficiência. Há disponibilidade para assistente administrativo, cobrador de ônibus, operador de caixa e técnico em gestão de sistemas da informação. Os interessados devem comparecer à Central da Rua Marechal Deodoro, número 2316, no centro, ou na subprefeitura do Riacho Grande, na Avenida Araguaia, número 265, de segunda a quinta, das 8 da manhã às 5 da tarde e às sextas-feiras, das 8 da manhã às 3 horas da tarde. Já em Santo André, a Secretaria do Trabalho, Emprego e Economia Solidária dispõe de 60 oportunidades. As funções mais procuradas são para atendente de balcão, açougueiro, porteiro, ajudante de obras e costureira. O candidato deve comparecer numa das sedes da Secretaria, na Avenida Arthur de Queiroz, número 720, bairro Casa Branca, e na Rua Sigma, número 300, na Vila Mazei, de segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. Quem tiver interesse numa dessas vagas deve realizar cadastro nos locais indicados munido de RG, CPF e carteira de trabalho. Também é possível se cadastrar por meio do site www.maisemprego.mte.gov.br. E agora, a gente tem aqui na bancada, antes de falar quem eu tenho na bancada, eu vou fazer uma análise do que está acontecendo. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, o atual prefeito de São Caetano, Paulo Nunes Pinheiro, do PMDB, registrou queixa na Polícia Civil contra o antecessor, que é o José Auríquio Júnior.
Para entender melhor o caso, eu recebo aqui na bancada o jornalista Leandro Amaral, nosso jornalista, nosso repórter de política, e o vereador Éder Xavier. Boa noite. Boa noite, Isabelle. Boa noite aos amigos do J Mais ABC. Boa noite também ao vereador Éder Xavier, que nos honra com sua presença aqui nos estúdios. Mais uma vez, satisfação agora estar ao vivo e em cores aqui pessoalmente na bancada do J Mais. Fazia tempo que ele não via, viu, verdade, Éder? Prazer, viu, te receber aqui. Também satisfação, muito estar com você, Isabelle e Isa, no programa J Mais ABC, junto com o Leandro Amaral. Muito bem. Quem acompanha as notícias de política deve saber do que a gente está falando, sobre o caso das contas de São Caetano referentes ao ano de 2012, quando o José Auríquio Júnior era o prefeito da cidade, e acontece que agora tem um discurso, né, que o Tribunal de Contas do Estado não aprovou as contas, dizendo que existe uma dívida exorbitante de aproximadamente 300 milhões de reais deixada pelo ex-prefeito Auríquio. Então eu deixo aqui o microfone aberto para que, primeiro, o vereador Éder exponha o que ele pensa a respeito disso, depois o Leandro faça as considerações dele. Bom, assim, nós precisamos fazer algumas considerações, Isa, sobre São Caetano do Sul. Nós somos o quarto menor município em extensão territorial do país, somos o segundo menor em extensão territorial do estado de São Paulo e nós temos uma situação bastante importante, que é todos os próprios públicos estão perfeitamente alinhados, prontos. O que falta na nossa cidade é gestão. E então o problema da dívida se torna muito grave, uma situação muito complexa, porque se nós temos todos os próprios públicos, falta gestão para entregar aquilo que nós temos de arrecadação, que é R$1 bilhão ano, para a população são-caetanense. Isso não chega para a população e ainda sobra uma dívida de 300 milhões de reais. Isso só pode ser um absurdo, absurdo, absurdo e falta de, não é nem de competência, é falta mesmo de caráter na administração do dinheiro público. Agora, Isabela, é importante destacar, nesse breve retrospecto, qual que é o grande detalhe? Desde a rejeição por parte do Tribunal de Contas do Estado, que deu um parecer indicando a rejeição da contabilidade do ex-prefeito em 2012, como você citou, o último ano da gestão Auríquio à frente da Prefeitura de São Caetano, abriu-se uma celeuma muito grande na cidade de qual seria o posicionamento da Câmara Municipal. Porque a única forma de Auríquio hoje não ficar inelegível, ou seja, não ficar fora da vida pública por 8 anos, seria reverter esse parecer no plenário. E para derrubar a posição do parecer no plenário, Auríquio precisaria de, no mínimo, 13 dos 19 vereadores. Por que eu digo tudo no passado? Porque na última sexta-feira, o G8, que é o grupo de vereadores, digamos, mais ligado, mais próximo ao prefeito Paulo Pinheiro, 19 ao todo. 19. Então esse G8, do qual o Éder Xavier faz parte, o G8, quando estava nesse burburinho, como vai posicionar, como não vai, porque estava um mistério danado, tirando alguns vereadores que haviam se posicionado, outros mantinham suspense. Eu vou esperar chegar, no dia da votação eu vou falar como eu vou votar, se é a favor ou contra. Esse G8, que é próximo ao prefeito Paulo Pinheiro, resolveu se posicionar, publicamente fez uma carta aberta à população, dizendo, olha, independentemente de terem mais manobras ou não para adiar a votação das contas do ex-prefeito, nós vamos nos posicionar a favor do parecer do Tribunal de Contas, ou seja, vamos manter aquilo que o órgão disse e vamos rejeitar as contas do ex-prefeito. E quantos vereadores, o Éder pode me responder melhor, quantos vereadores foram a favor e quantos foram contra essa questão? Muito bem. Nós temos, como disse, 19 vereadores e temos a Comissão de Finanças e Orçamento. Na Comissão de Finanças e Orçamento tem 5 vereadores. 3 vereadores entenderam por bem desaprovar todo o trabalho técnico do Tribunal de Contas. Então, eles garantiram a possibilidade do Auríquio conviver ainda na vida política. Porque se ele não aprova as contas, ele fica 8 anos fora da vida política. Esses três vereadores fazem parte do mesmo partido ou não? Não fazem parte do mesmo grupo político. É um grupo político de vários partidos, né? Então, os 3 se posicionaram a favor, vamos dizer assim, a favor do Auríquio, pronto. Né? Ele então, vai continuar na vida política. 2 desses 2 vereadores, eu e o Pio Melo, nós, então, acompanhamos na Comissão de Finanças e Orçamento
o parecer do Tribunal de Contas. Nós acompanhamos isso. Então, lá já havia 2 vereadores, Éder e Pio, que era contrário à aprovação do relatório do Parra, que votou a favor do Auríquio. Nós votamos contra, não o Auríquio, mas contra o parecer do relator Parra, no sentido de que Auríquio, segundo os técnicos do Tribunal de Contas, segundo os auditores do Tribunal de Contas, os conselheiros do Tribunal de Contas, o relator do Tribunal de Contas, o pleno do Tribunal de Contas, todos encontraram quase 35% de déficit financeiro deixado para o próximo governo pagar. Isso é campeão, viu, Isa? Isso aí, no Estado de São Paulo, na proporção à arrecadação, isso que é o povo precisa saber, na proporção à arrecadação do município e dívida de restos a pagar deixado pelo ex-prefeito, ele é o campeão do Estado de São Paulo, o senhor José Auríquio Júnior. Nunca ninguém deixou tanta dívida na proporção da arrecadação igual o Auríquio deixou. Mas o que é interessante nós destacarmos é que hoje 8 vereadores, como disse o Leandro, 8 vereadores se posicionaram totalmente contrário à aprovação do relatório do Parra e acompanharam o parecer do Tribunal de Contas. Portanto, o Auríquio está fora da vida política por 8 anos. É naquela continha básica, Isabel. Tem 19 vereadores ao todo. 8 já se posicionaram contra o Auríquio, digamos assim, de uma forma resumida. Auríquio, por mais que tenha todo o restante da vereança, ele pode chegar no máximo a 11 votos. E ele precisa de no mínimo 13 para reverter o parecer do tribunal. Então, independentemente de quando ocorra a votação, a não ser que algum integrante do G8 mude a postura assumida e compromissada nesse instante em carta pública, Auríquio vai ficar inelegível por 8 anos. Ou seja, não poderá disputar a prefeitura no ano que vem, a não ser que consiga na justiça comum uma liminar e dispute com a liminar debaixo do braço. Mas esse era ou é ainda o desejo dele ou não? Isso é só suposição? Não, continua sendo o desejo do ex-prefeito, tanto que ele tem trabalhado com o seu grupo, até no intuito de tentar convencer vereadores do G8 a votar pelas contas. Só que o que acontece nesse momento em São Caetano, e aí exatamente o Éder pode exemplificar isso para a gente. No mesmo instante, na sexta-feira, em que o G8 se posicionava de forma favorável às contas, ou seja, para acabar com aquele celeuma que estava na cidade, porque a gente relatava no J mais ABC, a votação das contas era para acontecer no dia 16. Foi postergado. Aí foi adiada para o dia 23, que era amanhã. Só que aí, na semana passada, o presidente da Comissão de Finanças, o vereador Edson Parra, do PHS, alegou por inúmeros motivos que não poderia entregar o resumo do voto da comissão, do relatório dele, e nem do voto em separado, que foi dado pelo Éder Xavier, à presidência. Como a presidência não recebeu, não pode colocar em votação. E, ao que tudo indica, ele vai usar o prazo máximo dos 30 dias, que termina no mês de julho, que é férias. Ou seja, o tema vai voltar a ser discutido só em agosto. Então, para acabar de uma vez por todas, quem é a favor, quem é contra, o G8 se posicionou. Só que na mesma sexta-feira surgiu a revelação de que o prefeito Paulo Pinheiro, como você disse na abertura, fez um boletim de ocorrência junto com a primeira-dama de São Caetano, Graça Pinheiro, contra o ex-prefeito José Auríquio Júnior, dizendo que foi vítima de ameaça, ou seja, o Auríquio teria recebido no escritório um dossiê contra o atual prefeito e teria, por meio de um intermediário, feito esse documento, esse dossiê chegar às mãos do prefeito com a seguinte mensagem: você olha isso daí, se você não conseguir reverter o cenário lá na Câmara Municipal, eu vou dar sequência a essa, digamos, denúncia. O prefeito Paulo Pinheiro, então, fez um BO dizendo que toda a documentação recebida era falsa e o ex-prefeito nega que tenha feito isso com qualquer caráter de chantagem. Ou seja, junto à posição do G9 na sexta, com essa denúncia, você tem uma ideia de como está a temperatura nos bastidores e como será a temperatura no plenário amanhã na Câmara de São Caetano. Uma pergunta, o ex-prefeito de São Caetano, José Auríquio Júnior, teve direito à resposta? Se comunicou com algum veículo de comunicação? Como é que fica essa questão? Porque a gente só ouviu um lado e aqui a gente sempre gosta de ouvir os dois lados. Existiu a resposta do ex-prefeito? Bom, a respeito da votação do Tribunal de Contas e a respeito também do posicionamento do G9, o Auríquio não se posicionou e não dá mostras de que vai se posicionar. Toda vez a gente faz contato, dá caixa postal, deixa recado, mas pelo menos não obtivemos retorno até agora. Na questão da matéria polêmica, que saiu inclusive, como você relatou no Estadão, tem aspas do ex-prefeito dizendo que ele simplesmente recebeu o material no escritório, olhou, achou grave a denúncia e decidiu
procurar um intermediário que ele sabia que ia fazer isso chegar às mãos do prefeito Paulo Pinheiro. Quanto tempo o ex-prefeito ficou no comando de São Caetano? 8 anos. Ele ficou 8 anos. E em relação a esse tema de receber documentos, apócrifos ou não, montagem, entregar para o prefeito Auríquio, a fim de que ele, muito fraternalmente, queira proteger o Paulo Pinheiro. Quanto a esse tema, me parece que é um motoqueiro, tem um motoqueiro que está entregando. E parece que esse motoqueiro vai me entregar alguma coisa também pelo jeito. Então nós vamos fazer com que as coisas sejam definitivamente esclarecidas, que nós vamos buscar esse motoqueiro para ver quem é que está montando certas pressões para que o voto venha para cá ou venha para lá. Então, esse tipo de jogo em São Caetano não favorece, viu, Leandro, Isa, esse tipo de jogo para uma cidade, como nós dissemos aqui, totalmente estruturada. É só administrar bem o dinheiro que nós arrecadamos, que a prefeitura arrecada. Nós temos tudo para entregar para o cidadão de São Caetano do Sul, verdadeiramente uma cidade de primeiro mundo. Aliás, São Caetano tem o melhor IDH do Brasil. Tem o melhor IDH do Brasil, o Índice de Desenvolvimento Humano. Tem uma grande arrecadação, e reitero, os próprios, todas as ruas asfaltadas, escolas, hospitais, nós temos tudo pronto. Nós temos tudo pronto. O que tem que se fazer é administrar bem o dinheirinho. Agora, quando tem um rombo de quase 300 milhões, não tem quem consegue arrumar o dinheiro. Eu estava fazendo os cálculos aqui, vendo nas notícias, dizendo que o rombo, como é dito, né, o déficit é equivalente a quase 34% do orçamento da cidade de São Caetano. Então, é um número grande. Expressivo. Se você quiser, só para quem acompanha o teu programa, Isa, que possa saber, no ano de 2013, a Prefeitura de São Caetano do Sul, para tomar conta de 156 mil pessoas, ela teve um superávit, quer dizer, entre o que entrou e o que saiu, o que pagou de compromisso, ela tinha 3 milhões de reais, 3 milhões. No ano de 2014, 4, 5 milhões, entre o que a Prefeitura arrecadou e o que ela tem que pagar. Se nós fôssemos pagar, como é que nós vamos pagar 300 milhões a cada ano sobrando 3 milhões? Nós teríamos que levar 60, 70 meses sem comprar uma ambulância e pagar esta dívida. Agora, o problema é, quando que essa dívida foi constituída? O Tribunal de Contas, em todas as suas instâncias, e de maneira unânime, provou o seguinte: esta conta de 300 milhões, esse déficit, esse rombo, o senhor Auríquio conseguiu produzir a partir do mês de maio de 2012. Essa conta não é de 10 anos passados, 20 não. Só a partir de maio de 2012 o senhor Auríquio conseguiu fazer. Ele percebeu que não ia ganhar as eleições e deixou essas bombas, né, de efeito retardado para estourar no colo do Paulo Pinheiro. Agora, Éder, para a população que está em casa, especialmente morador de São Caetano, hoje nós recebemos a informação que o prefeito Paulo Pinheiro esteve agora no fim da tarde reunido com todos os secretários e resolveu dar um puxão de orelha no secretariado, cobrando a sequência dos trabalhos. Até porque a impressão que a gente tem é que no mundo político isso é muito claro, mas no dia a dia é que a cidade só fala na votação das contas do Auríquio. Agora eu quero traduzir, refletir esse cenário na Câmara Municipal. A última vez que ficou isso de G8, G11, foi na eleição ou na polêmica eleição da mesa diretora em dezembro do ano passado. Qual o impacto para a apreciação dos projetos que beneficiam a população essa nova divisão na Câmara entre os aliados do prefeito Paulo Pinheiro e os aliados do ex-prefeito José Auríquio Júnior? Olha, veja, o que levou mesmo a fazer esta carta dos 8, do G8, é a pressão popular. Quem manda no governo, quem manda na Câmara, quem manda no prefeito, no Éder, no Paulo Pinheiro, no Michel Temer, na Dilma, no Lula, é o povo. A verdade é o povo, não é isso? A Constituição diz lá que todo poder emana do povo, seu nome é exercido, etc. Então eu vejo assim, agora que ficou mais claro politicamente também que as contas do senhor Auríquio não podem ser aprovadas, basta o povo se posicionar como se posicionou nas contas. E aí vai fazer com que os vereadores venham a aprovar uma administração consciente e venha materializar aquilo que o Paulo Pinheiro e nós fomos para a rua pregar. Ou seja, fazer com que a administração do Paulo Pinheiro seja transparente. Fez bem o Paulo chamar esse secretário que ele tem, que tem muito ali que não sabe nem o que está fazendo, né? Que ele deu uma dura mesmo nesse secretário e que agora, a partir de agora, nós venhamos materializar o ideário pregado pelo Paulo em 2012 nas urnas. 63%, Isa, 63% da população modificou 30 anos de poder e espera do seu Paulo Pinheiro uma mudança. A mudança agora com a pressão popular. Ele já esteve aqui na bancada, inclusive. Agora os vereadores vão sim poder aprovar, está livre dessa pressão do passado, é o novo movimento autonomista em São Caetano do Sul. Agora, deixa eu fazer um convite e deixo as portas da TV Mais e a bancada do J Mais aberta, se
José Auríquio Júnior, ex-prefeito de São Caetano, quiser se pronunciar, o nosso jornal está à sua disposição para você dar a sua opinião a respeito de tudo isso. Enfim, eu acho que nada mais justo do que a gente ouvir os dois lados. Então, faço o convite a você, se estiver nos assistindo, o ex-prefeito de São Caetano, José Auríquio Júnior, se algum assessor também quiser entrar em contato conosco para se pronunciar em relação a esse assunto, a gente fica à disposição. Nosso interesse aqui é levar a informação certa para você que é morador da região do Grande ABC e que diariamente acompanha o nosso jornal com notícias de política, com Leandro Amaral, com os convidados que a gente recebe aqui na bancada, enfim. Realmente, o nosso interesse é que você fique bem informado com as notícias da região. Queria agradecer a participação do Éder, participação do Leandro Amaral, que veio aqui na bancada, estava com saudades dele aqui do meu lado. Prazer todo meu, como sempre, viu, Isa? Muito obrigada. Satisfação estar no teu programa. E também o último detalhe aqui para você, um furo aqui. Amanhã eu estarei na tribuna pedindo uma CPI da dívida do senhor José Auríquio Júnior. Muito bem, em primeira mão, tá vendo? J Mais ABC também sempre traz notícias em primeira mão. E dessa forma o jornal fica por aqui, o nosso J Mais ABC fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia, sugiro que você reveja essa edição à meia-noite em ponto aqui no canal 27 da NET. E agora você já sabe, confira as melhores ofertas de varejo da TV Mais. E lembrem-se que amanhã, nessa bancada, receberemos o cantor Toquinho. Se quiser deixar a mensagem para ele, a pergunta, fica à disposição. O nosso WhatsApp está inteiramente aberto para você registrar o que você desejar. Fiquem com Deus, uma excelente noite e uma ótima semana de inverno. Tchau, obrigada!